Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. E no programa de hoje nós vamos comentar sobre o imposto, sobre os bens de capital. Vamos falar também sobre o mercado da carne bovina nesses últimos dias de março. Vamos comentar sobre a solução de monitoramento de áreas por imagens de satélite. E vamos falar também sobre os cenários nacionais e internacionais do mundo agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre imposto, sobre bens de capital. A Camex aprovou a redução em mais de 10% até o fim do ano sobre o imposto de importação sobre bens de capital, ou seja, máquinas usadas e industriais e bens de informática e de telecomunicação, como computadores, tablets, celulares. A medida pretende facilitar a compra de equipamentos usados pelos produtores e também por industriais e baratear o preço de alguns itens tecnológicos, quase sempre importados. Em março do ano passado, o governo tinha cortado em 10% a tarifa para importação de bens de capital e também de telecomunicações. No total, o corte chega a 20%. Até o início do ano passado, as tarifas de importação desses produtos variavam de 0% a 16% para as mercadorias que pagam a tarifa externa comum, a TEC, do Mercosul. Com a primeira redução, a faixa tinha passado de 0% a 14%. Agora, as alíquotas passaram de 0% a 12,8%. Em novembro do ano passado, o governo federal reduziu em 10% a tarifa de 87% dos bens e serviços importados até o fim deste ano. Na época, o governo alegou a necessidade de aliviar os efeitos da pandemia de Covid-19 e que a medida já havia sido acertada com a Argentina. Segundo o Ministério da Economia, o governo deverá deixar de arrecadar R$ 1 bilhão com as medidas até o fim do ano. E agora você vai ficar com o comentário de Amanda Skokoff. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ela vai falar sobre o mercado da carne bovina. Confira. Olá a todos, Amanda Skokoff, analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje eu estou aqui para trazer um fechamento da primeira quinzena de março para o mercado de carne bovina desossada e uma expectativa agora para a entrada da segunda quinzena, o que a gente espera aí ao longo do mês que está se aproximando do encerramento. Bom, pensando então no mercado de carne bovina, a gente tem visto uma negociação bem travada. A gente vê consumidores com um poder de compra fragilizado, pressionando por preços menores ali, preços um pouco abaixo do que a gente tem encontrado. E de outro lado, a gente vê o atacado e o varejo trabalhando com margens bem ajustadas. Então, principalmente nessa primeira quinzena, a gente viu uma margem, pensando no lado atacadista de carne desossada, andando muito justa, bem apertada, por conta dessa alta que a gente viu dos preços mais firmes da matéria-prima, né? Então, o boi gordo trabalhou bem firme nessa primeira quinzena, registrando uma alta aí de 1,2%, e isso ajustou bastante a margem do mercado atacadista. Então, eles trabalharam com preços mais firmes, registraram aí nos 15 primeiros dias de março uma alta de 0,4%, entretanto, não foi suficiente para se fazer frente a essas valorizações do boi gordo. As margens ainda caminharam um pouco mais justas, mas, entretanto, deram uma aliviada frente a esses preços, essas altas sutis registradas no mercado atacadista. Já quando a gente vê pelo lado do mercado varejista, a gente vê que a alta foi um pouco mais expressiva. Eles acumularam uma alta de 0,8% na Praça Paulista durante esses 15 dias, principalmente porque a gente viu ali no ano de 2020 as margens bem justas para o mercado varejista. Então, desde o começo do ano, eles têm tentado aliviar, recuperar essa margem que trabalhou apertada e já acumulam aí uma alta desde o começo do ano de 3 casas percentuais. Então, a gente vê essas cotações mais firmes no varejo, justamente na tentativa de aliviar essas margens que também trabalharam apertadas.
Entretanto, a gente vê que o consumidor não tem suportado tantas altas assim nos cortes de carne. E então, pensando agora na entrada da segunda quinzena, um período tipicamente de menor consumo, do lado varejista, a gente espera que as cotações andem de lado, assim como no lado atacadista, porque o volume de vendas tende a diminuir nessa época e também frente a essas quedas que a gente tem observado no mercado do boi gordo, as margens tendem a dar uma aliviada para as indústrias, que, portanto, devem operar com alguns ajustes pontuais nas cotações das carnes, dependendo da rotatividade do produto, assim como no mercado varejista, pensando nesse período de vendas um pouco mais fracas, o mercado também deve seguir andando mais de lado, com recuos aí não sendo descartados pelos próximos dias. Bom, por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. E agora eu vou conversar com Ivan Luiz Lopes Gonçalves. O Ivan Luiz, ele é o CEO da Geo Inova. E nós vamos falar sobre solução de monitoramento de áreas por imagens de satélite. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, que é o monitoramento de áreas por imagem de satélite. Tudo bem? Tudo bem, muito prazer. Agradeço desde já pelo convite e estou à disposição para a gente bater um papo. Então vamos lá. Monitoramento por áreas de satélite, ou seja, lá nos idos de 1900 e qualquer coisa, a gente chamava de aerofotogrametria. É quando um avião subia, tinha um fotógrafo lá e tirava foto lá de cima. Hoje a coisa mudou. Hoje a pessoa fica dentro de uma salinha, computador ligado, uma anteninha, escolhendo aí, faz as coordenadas, escolhe o local, numa boa, e fotografa com uma precisão fora do comum. Por incrível que pareça, tem satélites aí fotografando aí a 5 metros, como se ele tivesse a 5 metros de distância e até menos, né, Ivan? Exatamente, exatamente. Qual é a distância aqui que vocês conseguem chegar? Então, o mínimo assim. Nós temos assim satélites que trabalham com resolução de 50 centímetros, por exemplo. Nossa. Então, são resoluções que conseguem observar no detalhe ali realmente, né? É claro, né, o custo varia de acordo com a resolução. Então, quanto maior a resolução, né, mais barato ele vai ficar, porque a maior resolução você não consegue ver no detalhe ali. Então, um satélite, por exemplo, de 10 metros de resolução, que é muito utilizado, mas ele tem um custo-benefício melhor, né, ele vai ter um preço menor. Mas satélites, existem satélites, como você comentou, né, que traz uma resolução para trazer no detalhe, talvez a cerca ali do local, né, da propriedade. Então, dá para ver detalhes ali. Bom, você faz um trabalho sobre imagens de satélite, ou seja, você fotografa mais o quê? Qual é o serviço que a sua empresa mais faz? Então, nossa empresa, na verdade, é uma empresa de tecnologia. A imagem em si de satélite, ele é um insumo para a gente, né? Então, nós conseguimos conectar essas imagens que são captadas. Existem imagens hoje que são disponibilizadas de forma online, né? Então, na nuvem mesmo você consegue essas imagens, né? Ou você pode ir direto com um representante. Então, a gente tem parceria com vários representantes e a nossa empresa em si, ela faz o quê? Ela faz a análise de detecções dessas imagens, né? Então, é um comparativo de um antes e um depois e o que foi alterado ali, tudo de forma automatizada, né? Então, é uma tecnologia que tem por trás utilizando essas imagens satélite como insumo para o resultado final para o cliente. Tá, mas vamos supor o seguinte, eu tenho uma propriedade rural, lá uma propriedade de 500 alqueires, por exemplo. Certo. É uma propriedade grande e eu mexo, por exemplo, com pecuária de corte. E eu quero ver como é que está a situação dos meus pastos. Porque quando a gente olha no nível do chão, assim, a gente está em pé ou em cima de um cavalo, ou dentro de um carro, é uma coisa. Quando você sobe, aí eu vou te contar um negócio, aí a coisa fica feia. Aí você começa a ver a real situação dos seus pastos, por exemplo, ou da sua aguada, ou da sua mata, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, dentro da área agro, se eu contratar a sua empresa e falar assim, escuta, eu quero que você faça um levantamento fotográfico, assim, bem preciso da minha propriedade, tem condição de fazer para eu saber como é que estão meus pastos? Tem condição, com certeza. Esse é o trabalho que a gente faz, inclusive, para a área agro a gente consegue detectar, né? Então, que nível de pastagem que está ali no local? Será que do mês passado para cá
tá mais ralo ali o pasto ou tá mais denso, por exemplo, a gente consegue observar isso. A gente consegue observar também questões de plantio. Então, a gente cruza a informação com dados também que são públicos, né? O próprio governo federal, ele tem dados públicos que a gente pode cruzar essa informação e saber, o ano passado tinha um plantio de soja nessa localidade e ele foi convertido agora para pastagem. Né? Essa pastagem, de um ano para o outro, também diminuiu, né, o nível de pastagem, agora houve um reflorestamento no local. E isso tudo é o quê? É uma tecnologia também que roda por trás, né? Nós trabalhamos com o conceito de inteligência artificial, para identificar o que teve de alteração naquele local. Olha, eu tenho certeza absoluta que essa área de imagens por satélite é uma área que, às vezes, ainda não pegou como deveria pegar. Nos bastidores, ele estava me contando que ele faz muito trabalho para mineradoras, por exemplo, para detectar áreas boas para mineração. E na área agro ainda tem muito pouca gente utilizando, mas pode ter certeza, é um setor que vai crescer muito e a gente precisa de mais dessas fotos, porque elas vão mostrar realmente, é como se fosse uma radiografia do que está acontecendo, você olhando lá de cima. É um negócio fantástico. Exatamente, a gente estava comentando nos bastidores, né, que a gente está namorando a área agro há muito tempo. Né? Hoje nós temos mais clientes no setor de mineração, mas por conta da demanda mesmo. Então a solução ela começou dentro de uma mineradora e ela se tornou um produto oficial da GeoInova. Mas assim, a gente é muito demandado também da área agro. E todo mundo fala para a gente isso, né? Que eu tem acho muita que demanda. Vocês têm que olhar para a área agro porque vai ter muito trabalho. Bom, se você quiser tirar alguma informação com o Ivan, basta você entrar em contato com ele através do telefone 62 32 25 17 85. 32 25 17 85. E tem também um celular que é o 982530110. 982530110. É um trabalho fantástico que você deve fazer aí da sua fazenda para ter um resultado e ter uma visão do que você vai fazer para o futuro. Ivan, gostei dessa conversa nossa. Muito obrigado e eu tenho certeza que a gente vai voltar aqui e você vai falar muito mais sobre trabalho dentro desse trabalho de fotografias, de imagens de satélite dentro da área rural. Muito Ótimo. obrigado. Eu que agradeço pelo convite e estou à disposição. Falou, muito obrigado. Viu? Não. Bom, e depois do intervalo nós vamos comentar sobre os mercados do trigo e do milho. Vamos falar também dos cenários nacionais e internacionais. Nós voltamos já, é um minutinho só. Durante o aniversário Bretas, quem tem o cartão Bretas aproveita parcelamento em até 6 vezes fixas, ofertas exclusivas no app Bretas, além de todo dia uma sessão com até 30% de desconto. Faça já o seu. Tá no Bretas, tá em casa. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. A vacina é a nossa principal aliada contra a Covid. É segura e salva vidas. Por isso, as crianças também precisam ser vacinadas. Goiás contra a Covid. Traga seus filhos de 5 a 11 anos para vacinar das 8 da manhã às 5 da tarde no posto de saúde mais próximo. E atenção, pais, não esqueçam de tomar a dose de reforço. Goiás contra a Covid. O estado inteiro imunizado. Governo de Goiás.
Tecnoshow Comigo 2022. A grande feira de tecnologia rural do Centro-Oeste brasileiro está de volta. E o nosso reencontro é de 4 a 8 de abril, em Rio Verde, Goiás. Negócios, informações, tecnologia, sustentabilidade e muito mais. Acesse o site tecnoshowcomigo.com.br e saiba mais. Tecnoshow 2022. Realização Comigo. Quarta, dia 30 de março, tem gravação do novo DVD de Yasmin Santos em Goiânia, com participações confirmadas de Hugo e Guilherme e Bruno e Marrone. A 99,5 leva você. Gravação do DVD de Yasmin Santos. Quarta, dia 30 de março, no Laguna, com promoção exclusiva da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre o mercado do trigo. Os preços médios mensais do trigo para os contratos negociados na Bolsa de Cereais de Buenos Aires foi de 4,24%. E lá no Kansas, nos Estados Unidos, na Bolsa, 5,13%, quando comparado com janeiro de 2022. Essa situação ela reflete o cenário de incertezas causado com a atual situação geopolítica mundial, que acende um alerta sobre uma possível menor oferta global do grão. Apesar de já ter sido contabilizadas altas no mercado internacional em fevereiro, o balanço do mês foi de preços domésticos em estabilidade no Paraná, que é o maior produtor nacional, como mostra uma análise mensal da Conab. O motivo para isso foi a queda do valor médio do dólar no período. Entretanto, para o mês de março, o produto já apresenta alta de 10% em relação aos preços médios de fevereiro. A tendência de preços elevados para o trigo pode estimular um aumento na área cultivada. Ao se analisar o histórico dos valores de mercado e a área destinada para a cultura, existe aí um indicativo de que os produtores respondem quando os preços estão elevados, segundo a Superintendência de Inteligência e Gestão da Oferta da Conab. No entanto, os custos de produção em alta podem limitar o aumento esperado. E agora eu vou comentar sobre o mercado do milho. As cotações do milho também seguem em alta, acompanhando o movimento no mercado internacional, conforme aponta uma análise publicada agora pelo CPEA. A quebra da primeira safra do cereal reduziu a disponibilidade do produto no mercado interno, resultando em uma queda nas exportações em torno de 7%, quando comparada com o último ano. Ainda assim, é esperada uma elevação de 67% das exportações agora neste ano, o que retrata a expectativa de aumento da produção de milho de segunda safra. A expectativa atual da companhia para a produção de segunda safra de milho é de 86 milhões de toneladas, um acréscimo de quase 42%. E agora eu vou conversar com Roberto Rodrigues Júnior. O Roberto Rodrigues, ele é gerente de marketing regional da Yara, aqui da região do Cerrado. E nós vamos falar de um tema muito interessante, muito recorrente, um tema muito pontual. Nós vamos comentar sobre os cenários nacionais e internacionais e como a Yara tem percebido os impactos do cenário internacional no agro e de que maneira vem atuando junto aos agricultores, principalmente no campo. Roberto Rodrigues Júnior, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante e como a multinacional Yara está agindo diante dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer muito grande também estar conversando com você e passando um pouco das informações em relação à Yara e o que a gente está fazendo para mitigar esses riscos em relação a esse cenário adverso de
quebras de produtividade na região sul, e esse cenário internacional, por exemplo, em relação à Rússia e à Ucrânia. Pois é, a Rússia e a Ucrânia juntas, elas produzem muito girassol, milho, trigo, exportam muito também. E nós aqui no Brasil estamos aí com uma série de problemas, e já tivemos problemas com seca lá na região sul, uma quebra muito grande, significativa, os preços estão lá em cima. E como é que a Ihara está vendo uma preocupação dos produtores em relação à falta de produtos de insumos básicos para agora a próxima safra? Uma boa pergunta. A Ihara, nos últimos anos, Antônio, ela já vem investindo em algumas ações de forma preventiva para mitigar esses riscos. Por exemplo, o mercado doméstico brasileiro, pensando principalmente no cenário de químicos, ainda tem uma dependência muito grande da China. A Ihara ela vem investindo em novos escritórios no Japão, vem investindo também em novos escritórios na Índia. No ano passado, ela investiu em vários CDs próprios. Isso mitiga também o risco logístico, porque o produto vai estar em várias regiões já armazenados de forma antecipada em relação à safra, e principalmente no lançamento de novas moléculas, né? Nos últimos anos, nos últimos 3 anos, nós lançamos cerca de 30 produtos novos. Então, fomos a empresa que mais lançou produtos. Isso vem ajudando o produtor. Nós vivemos da agricultura e nosso grande objetivo é que o produtor esteja bem, porque o produtor estando bem, nós estaremos bem também. Então, são várias ações que a Ihara vem fazendo em relação ao lançamento de produtos, construção de CDs próprios, questão de campanhas também de acordo com a disponibilidade do produto, também isso é muito importante, porque dá uma segurança, né? O produtor precisa comprar o produto e, principalmente, receber o produto no time correto e no momento da sua utilização na lavoura. Bom, a Ihara, nós sabemos, a Ihara é uma empresa com origem japonesa, é uma empresa que já está no mercado já há mais de 40 anos, né? Ela vem aí atuando aí já há muito tempo, é uma empresa idônea, é uma empresa que vamos dizer assim, garante aquilo que faz, que produz, e nós temos aí uma certa tranquilidade em ouvir isso que você está falando, principalmente porque nós estamos numa instabilidade muito grande, inclusive também em relação a fertilizantes. Quer dizer, o Brasil é altamente dependente de fertilizantes. Quer dizer, hoje nós estamos aí com o pires na mão, isso preocupa demais. Com certeza, a gente tem até um dado que, pensando no cenário de soja, que é a principal cultura hoje do Brasil, no ano passado era necessário cerca de 6 sacas para produzir 1 hectare de soja. Pensando no cenário de fertilizante, dobrou. Isso foi praticamente 11, 12 sacas de soja para produzir 1 hectare. Então, é um cenário bastante preocupante. Pensando em segmentos de semente, fertilizante, agroquímicos, biológicos, o cenário de fertilizante foi o que mais sofreu impacto, principalmente pela dependência em relação ao mercado russo e ucraniano. A gente vê, está atento, né, o governo buscando outras alternativas em relação à importação, os produtores também, mas foi o segmento que teve o maior impacto em relação a esse cenário conturbado internacionalmente, né, em relação principalmente pensando nesse cenário de guerra entre Ucrânia e Rússia. Bom, na sua visão, geralmente quem trabalha no departamento de marketing assim tem que estar por dentro basicamente de quase tudo que acontece e está bem focado. E principalmente trabalhando dentro de uma multinacional. A região Centro-Oeste basicamente é a região que mais produz no país. Os produtores aqui da região Centro-Oeste, você está enxergando que podem ficar, assim, de maneira geral, tranquilos em relação à próxima safra ou ainda é uma incógnita? Então, esse cenário que a gente está vivendo é um cenário mais otimista, né? Principalmente pensando agora que o pessoal plantou milho, o milho foi plantado numa janela mais ideal em relação principalmente ao ano passado. Sim. Então, o pessoal acertou esse plantio, né, principalmente pensando na soja, né, a soja foi plantada em setembro, outubro, até novembro. As chuvas foram um pouco mais cedo, né, em relação ao ano passado, na última safra. O pessoal vem colhendo umas boas produtividades de soja e o milho, a tendência é que ocorra o mesmo. Então, é um cenário um pouco menos preocupante, mas o produtor tem que estar alerta
principal ponto, né, o conselho que a gente dá para o produtor é investir em tecnologia, investir em produtividade, independente de preço, de falta de chuva, de cenários adversos que a gente sabe que o produtor sofre. A gente precisa buscar sempre o máximo de produtividade possível, né? Por isso que a gente fala, né? A gente sempre busca ajudar, pensando no papel da Errara, trazendo novidades da parte química, né? Novos produtos, novos lançamentos para mitigar esse risco. Mas são várias ações que o produtor pode fazer e está fazendo para evitar possíveis frustrações de safra. Bom, nós já começamos aí os eventos em nível nacional presenciais, eventos de forma presencial. A Errara basicamente participa dos principais eventos nacionais. E nós vamos ter agora, nós temos aí a AgriShow, né? Nós temos aqui a TecnoShow também em Rio Verde, uma feira muito grande. Vocês farão parte dessa feira para mostrar toda a linha que vocês têm no portfólio? Com certeza. Estávamos com saudade desse contato presencial com os produtores. Estaremos participando, principalmente da TecnoShow, é uma feira bastante importante. E o grande objetivo nosso, né, é mostrar as novidades, qual que é o posicionamento correto do produto, como aquele produto vai ter encaixe na lavoura do produtor, né? Então, a melhor forma de fazer isso é através da demonstração. A gente vai ter uma área demonstrativa no campo, onde a gente vai ter diversos produtos que a gente lançamos nas últimas safras e conversando com o produtor de forma presencial, né? Reforçando, a gente ficou praticamente 2 anos aí na era dos eventos online e, graças a Deus, aí o pior já passou e estamos voltando com um cenário aí de feiras presenciais, né? Então a gente vai estar participando da AgriShow e da TecnoShow comigo de forma presencial, com um grande stand, com um grande investimento, com uma grande estrutura para receber bem os nossos clientes, que são os produtores. Roberto, só para a gente finalizar, hoje o portfólio da Errara, ele é mais voltado para soja e milho ou ele abrange assim trigo, girassol, enfim, outras culturas? Nosso portfólio, ele abrange cerca de 60 culturas, mas o grande foco hoje mais de 50% do nosso faturamento é a cultura da soja, que vai muito de encontro com o mercado brasileiro. Sim. Também, que é a cultura mais representativa. A Errara sempre foi referência nas culturas do algodão, do feijão, e ainda é, principalmente no arroz da região sul, mas nos últimos anos, grande parte desses produtos que foram lançados, esses 30 produtos que eu comentei, são produtos direcionados principalmente para a soja e para a cultura do milho, que são as principais culturas do Brasil. Tá certo. Bom, eu conversei com Roberto Rodrigues Júnior, agrônomo gerente de marketing regional da Errara para a região do Cerrado. Roberto Rodrigues, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Quem sabe a gente vai se encontrar em Rio Verde, ok? Com certeza. Se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Na TecnoShow. Abraço. Tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: dos 7 pecados capitais, a inveja é o mais burro, porque ela não o faz sentir melhor, mas sim muito pior. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.